noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite, autoridades aqui presentes. Boa noite ao vereador Arnaldo de Oliveira e a Maria Luísa Guedes. Muito nos honra com a sua presença. Estamos aqui reunidos hoje para mais uma conferência de cultura racional. A cultura de uma nova etapa evolutiva. A fase racional do desenvolvimento do raciocínio. A fase do terceiro milênio. A fase da reconstrução da humanidade. Para darmos início, convidamos para compor a mesa o internacionalista Fábio Moreira. A pedagoga Clarislene Paula Domingos. O advogado Belmiro Arruda Neto. A pedagoga Nilza Maria Vitares Félix de Oliveira. A oligoterapeuta Eva Mendes de Souza. O produtor rural Jair Nunes da Silva. A arquiteta e apresentadora do programa Luz da Razão, Joaci Eneida Cortes. Com a palavra, Fábio Moreira. Boa noite a todos. Boa noite. Uma imensa estar aqui hoje. A nossa vida é um trunfo sem precedentes, por ser constituída de dúvidas e dúvidas sobre todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse assim constituída, seria um primor. Se houvesse garantia, seria um primor de maravilha. Mas, por assim não ser, por ser duvidosa, é que vem o desânimo, vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Então, a vida assim constituída, aqueles que se iludem pela vida, tem a vida como um símbolo de maravilhas, mas a ilusão, ela tem limite, e o limite da ilusão é a desilusão. E hoje, o que mais se vê no mundo são as pessoas se desiludindo. Desiludindo porque não acreditam em mais nada, porque a nossa cultura artificial, a cultura que nos governou até aqui, é uma cultura inconsciente e cheia dos mistérios, cheia dos enigmas, completa de confusão, enfim. E outras pessoas estão maduras e procurando aquilo que é positivo. E como não encontram na cultura artificial, caem no vazio. E muitos se desesperam, se desequilibram. As criaturas de hoje, principalmente os jovens, lançam as questões ao mundo. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Que mundo é esse? Onde não se tem garantia de nada, onde não se tem direito de viver. Então, na fase espiritual, se vivia de esperança, de sonhos, de histórias, de fantasias, mas hoje
devido ao amadurecimento natural da humanidade, já não há satisfação mais dentro dessa conjuntura cultural, artificial em que vivemos. Então, se desequilibram, entram em desespero, do desequilíbrio vem o desrespeito, do desrespeito à violência e assim por diante. Por isso que a cultura racional tem uma utilidade assombrosa, porque a cultura racional é uma cultura consciente e positiva. É uma cultura cujo objetivo é recuperar a humanidade. A cultura racional, ela traz os conhecimentos de onde é que nós viemos, a origem da humanidade. Traz o conhecimento de como é que foi a formação desse mundo misterioso e enigmático. Traz o conhecimento do porquê nós assim somos e para onde vamos e ainda como vamos. O conhecimento de cultura racional, ao se estudar, ao se ler a cultura racional, se adquire a imunização racional. Então, de posse da imunização racional, a vida da pessoa muda como da água para o vinho. De infeliz que era a pessoa passa a encontrar felicidade, porque encontra a razão do porquê ela existe. Encontra forças e equilíbrio suficiente para encarar essa vida dura como ela é, com prazer de viver. Então, a pessoa deixa de viver apalpando nas experiências, na dúvida de tudo. A cultura racional, para quem pratica a cultura racional, ela recebe um tratamento de energia pura, limpa e perfeita, uma energia que vem do nosso verdadeiro natural. Essa energia, possuindo essa energia, as perturbações espirituais, elas são afastadas. Então a pessoa adquire a calma, a tranquilidade, a serenidade, restabelece o respeito a tudo e a todos. Enfim, se equilibra. De forma que nós que temos conhecimento dessa cultura que se adquire lendo os livros do Universo dos Enganos, temos o dever de promover eventos cívicos como esse para transmitir à humanidade o que é que nós sentimos com a leitura, com o contato com esse conhecimento. Não se trata de espiritismo. Espiritismo é de uma fase que já passou. A natureza, ela de quando em quando, ela muda de fase. Assim como nós já fomos selvagens e hoje vivemos o auge da civilização, está mudando de selvagem para civilizado. Hoje a natureza também está proporcionando uma mudança de fase. Nós adquirimos o amadurecimento dentro da fase da civilização e agora nos preparando através da cultura racional para uma nova etapa evolutiva, onde o que iremos evoluir não mais é a matéria, e sim a consciência cósmica superior,
que é o raciocínio, e é um dom que Deus nos deu. E com o desenvolvimento do raciocínio, a humanidade encontrará a paz, encontrará a concórdia, a fraternidade universal, isso com a evolução natural da natureza, sem abalo, sem transtorno, porque as pessoas naturalmente vão compreendendo que a matéria, esse ser que tanto nós valorizamos, em verdade não tem valor algum. Esse progresso que nós tanto valorizamos, essa disputa de vaidade que tem causado tanto desequilíbrio para a natureza, naturalmente vamos chegar à conclusão que isso é um absurdo o que estamos fazendo. Conosco mesmo. A vida se tornou uma guerra, ninguém tem tempo para nada. De forma que a cultura nacional é uma cultura de uma nova etapa evolutiva da humanidade. Então hoje temos duas culturas, a cultura artificial e a cultura racional. A cultura artificial, essa que todos conhecem, a cultura inconsciente, extraída do pensamento e da imaginação da humanidade. Inconsciente por quê? Porque alimenta a destruição. Quanto mais progresso nesse sentido, quanto mais progresso artificial, mais desastres, mais destruição, mais desequilíbrio. Basta olharmos para trás um pouquinho. Vamos nos reportar 100 anos atrás, quando a cidade de Contagem estava nascendo. Era um primor viver aqui, havia paz. E à medida que a gente veio caminhando, veio tudo piorando. E assim é esse progresso inconsciente. Vamos mexer com a natureza que não nos deu autorização nenhuma para que a gente mexesse nela. E ela se revolta. Ela é um ser vivo que cria vidas, alimenta vidas e tem sentimento. E ela se revolta contra os seus habitantes, contra os seus filhos, para dar lições bem merecidas pelo abuso e desrespeito nosso de criar venenos para nos destruir. Olha o progresso da poluição. É um progresso que mata. E a gente admitindo isso como coisa natural. A destruição como uma coisa natural. Olha as guerras, olha a mortandade. Então, se a gente procura o bem, não encontra, vai ter o mal como natural? Não é possível. Então, a natureza, hoje, ela pede a todos que procurem o senso de responsabilidade que cada um temos dentro de si. Despertar esse senso de responsabilidade. Saber que cada um de nós tem um pouco de responsabilidade com relação a tudo isso que nós estamos assistindo. E que
cada um deve se conhecer através do que ela oferece para nós, que é a cultura racional, se desenvolver e se harmonizar com ela, com o universo todo, que dessa maneira a gente transforma esse inferno num paraíso racional. E a finalidade última do conhecimento de cultura racional é nos preparar para o retorno ao nosso verdadeiro estado natural, que é de ser racional, puro, limpo e perfeito, um habitante de um mundo superior a esse. Porque se existe esse mundo, é porque existe um outro superior que deu consequência a esse. Um mundo de pureza e perfeição, sendo esse mundo aqui, que nós habitamos, uma deformação racional. Ele existe, esse mundo existe, por desobediência e rebeldia de seus habitantes. Eu agradeço pela atenção e passo a palavra ao próximo conferencista. Muito obrigado. Com a palavra, Clarislene Paula Domingos, pedagoga. Muito boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje nessa noite. Na cidade de Contagem, né? Eu que sou da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, vim até aqui hoje, nessa noite, com essa alegria no coração, por estar aqui falando deste tema de extrema relevância para todos nós, para toda a humanidade, um tema que interessa a todos, sem distinção de cor, de raça ou de credo, que é a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Porque hoje, o que nós temos visto no nosso dia a dia, através da violência desenfreada, através das doenças esquisitas, a revolta da natureza com seus habitantes, provocando secas de matar, frio de matar, tufões, furacões e outros desastres naturais, tudo isso nós precisamos entender o porquê. E muitas vezes os seres humanos ficam a se perguntar o que está acontecendo com a natureza, com a vida humana na Terra, o que está acontecendo que as coisas de uns tempos para cá não conseguem mais encontrar os seus lugares. Então é necessário conhecer o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, saber que a natureza mudou de fase, conhecer as fases da natureza. É necessário saber que através dessa mudança de fase da natureza, porque tudo que tem princípio na matéria tem fim, então, através dessa mudança de fase, a natureza começou a não alimentar mais o pensamento dos pensadores. E o pensador perdeu o direito de viver. Dessa forma, nós vamos estudando essas fases da natureza, pois nós estamos na terceira fase evolutiva na Terra. Nós já tivemos a fase da imaginação, que era comandada pela energia magnética. Depois tivemos a fase do pensamento, comandada pela energia elétrica. E agora estamos, desde 1935, ano em que a natureza fez essa mudança de fase, estamos na fase do raciocínio, comandada pela energia racional. Por isso hoje, com 76 anos depois dessa mudança de fase, nós vemos que a situação está cada vez mais difícil e mais complicada. Muitas vezes nos perguntamos o que está acontecendo com os atos dos nossos irmãos, com
com tanta violência, tantos absurdos praticados pelos seres que se dizem humanos. Recentemente no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro e o mundo até ficou chocado com o ato de violência praticado por um jovem ao invadir uma escola pública e matar friamente crianças inocentes dentro da instituição. E muitas pessoas na sociedade vêm a público, a mídia inteira, se perguntar o que aconteceu que causou aquilo, por que aquele jovem tomou uma atitude tão absurda, tão desumana contra o seu semelhante, contra os seus irmãos. E as pessoas querem uma resposta. E a resposta está aqui, neste livro, Universo em Desencanto, da Cultura Racional. A resposta é que a natureza mudou de fase. E ao mudar de fase, ela está dando uma ordem imperativa. Nós precisamos raciocinar, nós precisamos buscar, através do raciocínio, um novo caminho, uma nova forma de viver, uma nova forma de lidar com os nossos irmãos. E ao mudar de fase, ela deixou de alimentar o pensamento, e sem o alimento do pensamento, esse pensamento começou a secar. Por isso, causou o aumento da violência, a violência física, a violência mental, da intolerância, porque não há efeito sem causa. E a causa desse grande desequilíbrio mundial é o término do pensamento. Os especialistas colocaram que o rapaz, na sua infância, sofreu bullying nessa escola. Bullying é um termo utilizado pela comunidade escolar, pelos especialistas nas áreas de educação, para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, que alguém pratica contra alguém. Então eles resolveram dizer que esse jovem, ele teve esse ato desumano em virtude de ter sido vítima de violência quando criança, quando mais jovem. E nós sabemos que hoje os professores, os profissionais da educação, não estão mais sabendo o que fazer para lidar com os jovens, com as crianças que estão dentro das escolas. Muitos professores, muitos profissionais estão adoecendo de tanta agonia, porque não conseguem mais dar as suas aulas, não conseguem mais passar o conhecimento, porque os adolescentes, as crianças e os jovens estão cada vez mais revoltados, buscando outras formas de preencher o vazio que existe dentro de si, e isso se vê muito grande, de uma forma muito contundente dentro das escolas, pois é um ambiente onde reúne muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a cultura racional, ela tem também esse papel de esclarecer, de trazer para nós, para todas as pessoas que lidam com as crianças, com jovens, com adolescentes, um caminho mais seguro, onde nós podemos realmente dar as respostas e transmitir essa tranquilidade e esse equilíbrio necessário nessa fase da vida. Porque no mundo tem as pessoas boas e tem as pessoas aventureiras, as supersticiosas, as materialistas, que assim o são por não conhecer, não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão, não conhecem as consequências dos seus atos e procuram proceder muitas vezes contra os seus irmãos. Os loucos com aparências de bons, Nós temos às vezes pessoas do nosso lado loucas com aparência de bom, porque nem sempre o que se aparenta é a realidade. E esses jovens acabam procurando muitas vezes uma válvula de escape, uma fórmula de preencher esse vazio, e vão, através das drogas, vão buscar um alívio para a sua loucura individual, através da maconha, do cogumelo, do álcool, da cocaína. Hoje o crack é uma droga que está também acabando com muitas famílias, com muitas pessoas, e levando a pessoa ao triste fim dos viciados, que é a loucura, a dependência e o fim da saúde mental e física. Porque esse vazio que a humanidade sente e que ela procura preencher
ou seja com entorpecentes, ou seja com outras formas, é o que faz com que as pessoas cheguem ao fundo do poço. É o que faz com que a pessoa fique sonhando sonhos lindos, sonhos somente de aparência, e aparências não são verdade, e quando acaba a pessoa fica sem nada, fica numa pior. Agora hoje, para preencher esse vazio, nós temos a cultura racional dos livros do Universo e Desencanto, que esclarece o porquê nós estamos aqui vivendo, né? E o que fazer para nós retornarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é através da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Porque o artifício é a ciência das experiências, dos mistérios, dos enigmas, dos fenômenos, por ser uma articulação individual do pensamento humano, de forma que o artifício nunca pode revelar a ninguém o porquê da natureza e o porquê da nossa existência. Então, o artifício foi feito pela natureza para lapidar os seres humanos, para que mais ou menos a humanidade conseguisse, através desse caminho da lapidação, ir se aproximando um pouco mais da forma mais humana, tirando um pouco a rudez, o atraso que nós já tivemos há milênios passados, situações muito piores dos seres humanos com relação à rudez e o atraso da humanidade. Então a ciência, ela veio de uma forma necessária, ela é necessária, mas quando ela é do verdadeiro natural das coisas, aí ela equilibra. Mas sendo ciência fora do natural das coisas, ela desequilibra. Por isso, é reinante o desequilíbrio dos povos que adotaram uma ciência que é contrária a si mesmo, uma ciência de destruição, e por isso acabam sendo vítimas dela própria. Porque tudo que está em demasia prejudica. Esta é a razão da vida das aparências. Por isso, vivem de aparência, aparentando sempre o que não são, sofrendo, desde que nascem até que morrem. O mundo de hoje é de sofrimento, porque todos vivem em contradição com a própria vida. E por isso, quanto mais procuram o bem, mais dele se distanciam, mais longe ele vai ficando, porque as aparências não são verdades. As aparências, elas trazem as incertezas de todos aqueles que procuram uma vida melhor e nem sempre conseguem, e o sofrimento sempre aumentando cada vez mais. As aparências não trazem o equilíbrio para ninguém, porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Hoje gosta disso, amanhã não gosta daquilo. Não gosta por um motivo ou por outro, mas muda. Então as aparências, as pessoas vêm sendo traídas pelas aparências, recebendo golpes e desiludindo-se com essa vida, onde ninguém mais se compreende. Das aparências surgiram as fantasias. Das fantasias, os sonhos. Os sonhos, e o animal, por viver sonhando com tudo isso, pensa que é realidade, na verdade, não é aquilo que ele quer. Se tornando assim mais sofredores do que deviam ser. Porque sofrem para manter as aparências, sofrem para manter as ilusões, sofrem para manter as fantasias, sofrem por viver sonhando desta maneira. E para manter tudo isso, essa forma de viver, brigam por tudo, guerreiam por tudo, se destroem por tudo, se odeiam por tudo isso. E a vida se tornou essa balbúrdia onde ninguém se entende, de uns contra os outros, surgindo a inveja, a ganância, a ambição e todos os crimes hediondos que há muito vem destruindo todos e tudo, formando assim um conjunto para lapidar os idealistas e os mentores através do desencanto, do excesso dos gostos. A confusão que gerou tudo isso
generalizou-se de uma forma tal e progrediu que daí nasceu o medo. Hoje nós temos medo de tudo. Nós temos medo de viver, nós temos medo de sair às ruas. Nós chegamos ao ponto de ter pavor e viver apavorado por tudo, duvidando de tudo, não havendo mais confiança em ninguém. As pessoas não confiam nos seus semelhantes, as pessoas não confiam mais, às vezes nem nos próprios entes das suas famílias. Tudo isso é por causa do medo. Porque se observassem a ordem natural das coisas, não sofreriam tanto. Porque a natureza, ela leva o que tem que ser a seu devido lugar. Quem nasceu para ser alto, ela leva a seu lugar alto. E o que nasceu para ser baixo, a natureza deixa no seu lugar baixo. Assim como quem nasceu para ser pequeno, vai ser pequeno. A natureza lhe proporciona essa finalidade. Porém, os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que possuem. Quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, quer ser grande. E aí começam as lutas e confusões, pois são insaciáveis em tudo. E os viventes adotam esse método de vida através da conquista. Ou seja, se eu conquistasse isso, seria feliz. Se eu conquistasse aquilo outro, seria feliz. Se eu conquistasse um outro emprego, se eu ganhasse mais, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um carro. Então esse método da conquista leva o vivente a viver na incerteza, na insegurança. Muitas vezes o rico chora e se lastima de ser rico, perguntando o que lhe vale a riqueza se tem muito dinheiro, mas o principal, que é o sossego, não tem. Vive preocupado, vive com as lutas, que são demais. O que lhe vale ter tudo se passa noites e noites sem dormir? Então o rico muitas vezes inveja a vida do pobre, despreocupado, porque tudo enjoa. O passar bem enjoa, o passar mal também enjoa. E o que enjoa não presta. Passeios, viagens, tudo aquilo que o vivente possui, que só é bom enquanto não está na posse do vivente. Depois passa a não ter valor e o vivente olha para um lado, porque tudo é bom enquanto não enjoa. E tudo na vida é assim. É uma roupa nova, é um carro novo, tudo que você procura adquirir, logo que você adquire, começa a se enjoar daquilo e já não quer mais, coloca para um canto. E assim é em tudo, e para ambos os sexos. Então, o fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso, o dia é dia, a noite é noite, o sol é de um extremo, a lua é de outro, a terra é de outro e a água é de outro. As coisas naturais são dessa forma. Primeiro, não desejar ao próximo aquilo que não quer a si. E assim, com o natural se vive bem, e fora dele, bem e mal. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejudicar ninguém. O natural é que faz o bem ao próximo como a si mesmo. O natural é tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E uma vez sendo ela superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e se guiar pelas regras naturais, em fazer para bem receber e plantar para si mesmo. Ter calma, paciência, porque a calma surgiu para quê? Quem tem calma, tudo cresce e não padece. Quem não tem calma, sofre e nunca realiza nada de bom, a não ser tudo de ruim. Agora chegou o tempo de conhecerem o que estão conhecendo, que é a imunização racional. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem a esse natural, por ser uma das virtudes mais elevadas e mais alcandoradas do que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional. E para o vivente se imunizar, é preciso ler os livros Universo e Desencanto, que por meio desta leitura irá sendo imunizado. E uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente, de tudo em pouco, de pouco em pouco, todas as melhoras e conquistando tudo que desejas e um pouco além. E assim futuramente
no universo, a imunização racional imperará. Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Porque esse é o objetivo da humanidade, viver num mundo melhor, com mais paz, com mais tranquilidade. As pessoas desejam isso, buscam isso e muitas vezes não conseguem encontrar isso nos meios que estamos vendo hoje no mundo. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a todos que saíram de suas casas, de seus lares, para vir aqui ouvir um pouco mais sobre este assunto tão importante. Sair da sua casa já é o primeiro passo. Vir até aqui, demonstrar o interesse por uma cultura superior, por uma cultura cósmica, já é o primeiro passo na busca desse conhecimento. Então, meu muito obrigado a todos vocês pela atenção e desejo a todos brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas de glórias sucessivas neste caminho racional. Muito obrigada. Dando prosseguimento à conferência com a palavra, Delmira Ruda. É um prazer estar aqui com vocês. E uma alegria, porque é a segunda vez que eu venho até essa casa para o mesmo objetivo, falar sobre cultura racional do terceiro milênio. Essa cultura que nasceu aqui no Brasil no ano de 1935 é uma cultura diferenciada porque é uma cultura inédita. Ela transcende toda a expectativa da sabedoria humana e vai muito mais além do que a imaginação pode operar. Por isso, eu peço a atenção de todos, porque nós estamos diante de um conhecimento sui generis, inédito. As autoridades terão que tomar conhecimento dessa cultura que nasceu aqui, porque ela já está ganhando fronteiras além do país. Hoje já há estudantes em outros países. O Brasil já possui muito mais de 20 milhões de estudantes de cultura racional, todos eles beneficiados de uma forma ou de outra. Se não é fisicamente, é moralmente, se não é moralmente, é até financeiramente, porque o objetivo dessa cultura é dar ao ser humano o equilíbrio que ele sempre desejou obter, para que pudesse viver de maneira satisfatória, feliz. Hoje, as pessoas não têm mais prazer de viver. A insatisfação é o que campeia por aí. Mas muitos costumam colocar a culpa e arranjam um bode expiatório e costumam culpar o próprio governo, ou políticos, ou autoridades responsáveis pelo bem-estar social, culpam todo mundo. Por quê? Porque vivem desconhecidos de si mesmo. Uma pessoa desconhecida de si mesma, ela não pode usar aquilo que ela aprendeu mal e porcamente, às vezes na rua, para ficar jogando a culpa nesse, naquele ou naquele outro. Porque quem nasce aqui tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade para consigo mesmo. O dever de se conhecer. Todos nós temos as nossas obrigações para poder viver, cada um tem seu trabalho, o seu emprego, a sua ocupação para a sua sobrevivência. Mas o dever de se conhecer, isso é primordial.
E também temos o direito de ter as nossas distrações. Temos o direito de nos distrair com alguma coisa que usamos para poder aliviar um pouco a tensão do dia a dia. Muito bem. A gente ouve aí na mídia, na rua, às vezes até mesmo da família, que o governo faz isso, que o governo é culpado disso, que o governo é culpado daquilo, jogam toda a culpa em cima do bode expiatório, o governo. Não é nada disso. O governo não tem culpa nenhuma pelo sofrimento do povo. O governo foi colocado lá porque a mãe dele quis, a natureza. Nós dependemos da natureza. Todo ser dependente é inferior àquilo que depende. Se nós dependemos da natureza e é ela que nos comanda, é ela que determina toda mudança, toda transformação, é ela também que coloca cada governante naquele lugar. Então ela faz e desfaz de acordo com a necessidade e a razão disso. Então nós não temos o direito de ficar criticando governos porque eles querem a felicidade do povo. Eles trabalham para o conforto do povo. Mas por que isso não acontece? Não acontece porque o próprio governo não se conhece. Ele não sabe que ele foi colocado ali pela própria natureza. Ele acha que foi ele. O mérito foi dele. Nós somos ferramentas da natureza. Somos usados pela natureza. O povo tem que se conhecer através de uma cultura que, tenho certeza eu, que os governos do futuro irão oficializar em todo o território nacional, porque isso é uma evolução natural da natureza. E ninguém pode embargar isso. Ninguém pode ir contra a natureza. Se quiser ir, pode ir, mas é a mesma coisa que uma formiga fazer frente a um elefante, não tem condições. Então já está fadado. A cultura nacional, a cultura do terceiro milênio, é uma cultura que veio para sanar todas esses conflitos, esses atritos que não chegam a lugar nenhum. Por quê? Isso ocorre devido ao uso do pensamento desequilibrado. Porque a base do pensamento acabou, os pensadores perderam o direito de viver, não se entendem mais, porque a própria natureza não dá tempo da pessoa se entender, ela não ceifa mais a árvore do pensamento, e por falta desse alimento começam a perder o equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada não respeita ninguém, vem essa onda de desrespeito, essa onda de brutalidade, de violência, atos de terrorismo, provocações de país contra país, e quando chega nesse ponto, aí estão as guerras, e aí vem a mortandade. Uma coisa vai levando a outra, tudo porque a natureza mudou de fase e também mudou o seu comportamento. Uma prova de que ela mudou de fase é a mudança de comportamento da natureza. Uma hora frio de matar, outra hora calor de matar. Daqui a pouco vendaval, tufão, maremoto, twister, aqueles tornados nos Estados Unidos. Todo dia está acontecendo isso lá. Essas coisas estão aumentando a cada dia que passa. Esses desastres naturais não estão diminuindo, eles estão se multiplicando. Por que isso? É uma prova de que a natureza mudou de fase e os pensadores estão perdendo o direito de viver. A natureza já não consegue mais alimentar essa parte pensante do pensador. Porque o pensamento é um órgão de matéria, é um órgão da deformação racional. O pensamento, ele surge da matéria, ele surge do nada,
ele surge do encanto, do encantamento. E ele produz a ilusão, produz o sonho e produz a fantasia. E nós não estamos mais na época de viver dessas coisas. Todo mundo agora já está devidamente maduro, porque quer viver uma realidade positiva. Nós estamos em franca fase da realidade positiva. Então os governos não são culpados do sofrimento do povo e da população. O povo tem que se unir aos governos de uma maneira racional, para que haja entendimento, compreensão e concórdia com todos. A maior arma de um povo não são esses elementos bélicos que eles estão preocupados em construir a cada vez mais. A maior arma de um povo chama-se consciência. Essa sim é a maior arma de um povo. E os governos têm que se armar com essa arma, a consciência, para que haja a unidade do povo com os governos. Assim, os direitos humanos então vão valer. Por quê? Com o pensamento, direitos humanos não funcionam. Pensamento é um órgão defasado, já não serve mais para nada. Então, não funciona direitos humanos com o pensamento. Por quê? Pensamento é assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Agora, com o raciocínio, nós reconhecemos o nosso semelhante com o espírito de fraternidade. Porque está lá. Em 1948 foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a parte jurídica da cultura racional. É a parte jurídica. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos e dignidade. São dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo mundo acha lindo, todo mundo acha bonito, todo mundo aplaude, mas com o pensamento essa beleza não funciona. Somente com o raciocínio. Então, meus amigos, eu concito a todos vocês que são brasileiros, porque a cultura racional nasceu aqui nesse país, no Rio de Janeiro, é genuinamente brasileira. É do Brasil para o mundo. É do Brasil para o resto do mundo. Então eu concito todos vocês a tomarem conhecimento desse fato inédito que ocorreu aqui no Brasil em 1935. Isso não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, isso é um conhecimento natural da própria natureza, da qual nós dependemos. Então nós não fazemos imposição nenhuma, isso é um fato que todos possuem, a glândula pineal, todos possuem na região central do cérebro. Os médicos antigamente achavam que isso aí era um órgão atrofiado, residual e que não prestava para nada. Mas esse brasileiro, Manuel Jacinto Coelho, descobriu a verdadeira função dela. Falou, não, essa glândula é o computador eletrônico do cérebro. E as pessoas não usam porque não têm informação e nem conhecimento. Mas poderão ter agora. Está aí, ao alcance de todo mundo. Livros, como falava Castro Alves. Livros, a mão cheia. Vamos espalhar livros para que as pessoas possam ser cultas, mas em cultura racional. Porque a cultura do pensamento já está falida. Já deu o que tinha que dar. Porque nessa natureza, tudo é assim, tudo tem seu princípio, o apogeu e a queda. E agora nós estamos no declínio da cultura do pensamento e na ascensão da cultura do desenvolvimento do raciocínio. A cultura racional. Esse assunto, gente, é brilhante
maravilhoso. A gente poderia ficar aqui até a noite inteira conversando sobre isso, até com a participação de vocês. Mas o nosso objetivo principal é a solidariedade humana. Fazer a divulgação de uma coisa que interessa a todos. Por quê? O raciocínio é comum a todo o gênero humano. Eu agradeço a atenção de vocês e logo mais vocês poderão fazer perguntas para que a gente possa responder. Muito obrigado. A seguir, com a palavra, Joaci Eneida. Salve! Aqui nessa cidade que há 100 anos surgiu da emancipação de um pequeno povoado do entorno de Belo Horizonte, num posto de contagem das cabeças de gado, da contagem dos escravos, da contagem de mercadorias, da contagem das abóboras. E nós trazemos aqui nessa cidade, nessa comemoração, essa notícia alvissareira, positiva, da existência da cultura racional. Vejam bem como é o progresso da humanidade. Foram precisos 100 anos para que contagem se transformasse nessa grande cidade industrial que tem e muito contribuído ao patrimônio democrático que os brasileiros têm construído. E assim é tudo. Para tudo é preciso tempo e desenvolvimento. Esse progresso que a gente vê nessa organização artificial existe também na organização natural da própria natureza, que ao seu tempo nos traz as mudanças de fase. Nós, hoje, ao tomarmos conhecimento dessa nova fase da natureza, fazemos a todos aqui um pedido para que também passem a conhecer essa nova fase, lendo os livros Universo em Desencanto, para poder saber por que esse progresso de transformação natural da natureza nos faz sentir, como todos que já passaram a se conhecer, uma paz interior, um cultivo ao amor sincero, fraterno, e conhecer uma palavra que anda esquecida dos seres humanos, que é a concórdia entre todos os povos do mundo universalmente. Esse caos, essa desorganização, essa desordem que se instala no mundo inteiro é um lembrete da natureza para mostrar a fragilidade do ser humano diante do poder incomensurável das forças que regem esse universo. Então, mostra essas perturbações todas que a humanidade vem passando, esse desequilíbrio imenso, que existe uma força além do controle dos seres humanos. Faz essa natureza, então, se revoltar contra os seres humanos e aplicar aos seres humanos os grandes castigos aos quais nós não temos
a menor força para conter. Isso tudo, essa revolta da natureza, é pelo abuso do nosso livre-arbítrio. Somos nós que provocamos nela, porque ela, como uma verdadeira mãe, ela nos traz tudo de bom, ela nos dá a vida, nos mantém de tudo que existe, a água, os vegetais, a nossa alimentação. E o que nós fazemos com a natureza? Qual é o nosso sentimento em relação a ela? Não é de gratidão. E ela revolta-se contra nós, dilacera a civilização, porque ela criou, deu essa intuição de civilização para que fosse a época mais bonita dos seres humanos, uma época de preparo, uma época de desenvolvimento natural e artificial, uma época em que nós conseguimos chegar agora no auge da era tecnológica e científica, que era exatamente para que a humanidade, na entrada desse novo milênio, tivesse conhecimento de coisas dantes nunca imaginadas. Então, a cultura racional tem esse poder de arredar esses defeitos do animal racional. A ambição, a ganância, a prosa, especialmente tudo aquilo que passa a denegrir uma convivência social entre os civilizados, que desmerecem a alcunha de civilizados. O que nós vemos são o cometimento de atos impensáveis hoje em dia, atrocidades, monstruosidades contra si mesmos e contra todos, indistintamente. E tudo isso também é uma providência da natureza, pela ação devastadora da energia elétrica e magnética que comanda esse universo de matéria. Então, a cultura racional vem para ligar a humanidade em outra energia, que não essa da liquidação, a energia racional. É uma energia do verdadeiro natural da pessoa. Não é preciso esforço, não é preciso ter muita competência. Pode ser do menos letrado ao mais sabido, porque está em si, está em todo o universo. O desenvolvimento do ser humano nessa fase do terceiro milênio. E para que a natureza providenciou tudo isso? Para que houvesse a recuperação do ser humano. Porque, vendo a natureza, que nós iríamos pelas próprias mãos a nossa própria extinção, providencia então uma forma de renovar a saúde mental e física de cada ser humano, o esclarecimento completo para que haja um prolongamento dos anos de vida, para que as pessoas se sintam melhor quando ligadas à natureza, porque passaram a ser orientadas por ela, dirigidas por ela, socorridas, auxiliadas, podendo levar um outro tipo de vida, diferente do que a civilização, com todo esse progresso, não conseguiu alcançar. Para ver que essa instrução de cultura racional é do nosso verdadeiro estado natural. A humanidade está muito esquisita, porque todos estão vivendo sem saber por que estão vivendo. Todos estão assim, que estão assim, dessa forma, vivem em discórdia, discordando uns dos outros. Essa discórdia causa os atritos,
Os atritos em todos os níveis causam os conflitos individuais e coletivos. E os conflitos causam as guerras. As guerras causam essa grande mortandade que vai pelo mundo inteiro. É só o que se vê. O mundo cheirando defunto. Nós estamos sendo testemunhas desses piores momentos da humanidade, dessa era da fase do fogo, da fase do salve-se quem puder, se puder. São momentos difíceis de compreender, porque os povos lutam contra os seus próprios irmãos. Nós estamos vendo, em nome de um fanatismo sem precedentes, crueldades sendo aplicadas terrivelmente e horrivelmente no mundo inteiro. E esse desequilíbrio infernal em que os civilizados, ao falar de direitos humanos, fica só na palavra. Então, aí está, aqui está iluminada essa nova era. A era do terceiro milênio, a era áurea da humanidade, a era de ouro, que foi anunciada há muito pelos profetas, pelos sábios de outrora, e a própria natureza agora nos traz os anúncios da fase do terceiro milênio e dos acontecimentos futuros para a recuperação da humanidade, através de evidências, através de sonhos, através de intuições de cada um e através também de corpos luminosos no espaço. São os habitantes extraterrenos que estão vindo e aparecendo em todos os cantos do mundo, em todas as nações. Nós estamos com uma série de relatos trazidos através dos meios de comunicação de todos os países. Eles então, muitos seres humanos se espantam quando veem, outros se emocionam, outros querem saber e outros reagem a essas aparições procurando conhecer. Mas a verdade é que elas estão acontecendo em todos os campos do mundo, do mundo. Eles se materializam como querem ou como é preciso. Eles aparecem no firmamento como seres luminosos, em evolução no espaço sideral, de todas as formas, jeitos, maneiras e cores, proporcionando um espetáculo de luminosidade nunca vista pelos seres humanos. Movimentos inacreditáveis e até como discos voadores, dando a entender aos seres humanos nesta fase que dentro daquele disco existem pessoas, existem habitantes de um outro mundo que aqui estão. E nós podemos tranquilizar a todos que estão em missão de paz. São nossos irmãos. Eles estão aqui a anunciar e a iluminar essa nova fase da natureza, essa nova era, nos dizendo com a aparição que existem mundos superiores a esse. Então, para verem que, como sempre, a natureza anuncia para todos os acontecimentos futuros da humanidade e presente também, porque aqui está um progresso em que os seres humanos
transitam hoje pelo espaço, dentro das aeronaves, com os pensadores trabalhando com a energia elétrica e magnética, cheio de passageiros, dizendo então que não fará a energia mais poderosa do mundo, que é a energia do nosso verdadeiro estado natural, a energia do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, muitos já estão recebendo em sonhos que estão voando. São avisos do futuro da humanidade. Recebendo em sonhos que estão transitando pelo espaço. E para que não se espantem, conhecendo o passado, o presente como está sendo mostrado e o futuro, e o fim de tudo isso como será. Então, são essas as chamadas, os alertas da natureza, para que todos se liguem no alto, olhem para cima. Nós estamos vivendo a fase espacial, a fase de descoberta do espaço sideral, para que esses mundos superiores possam providenciar para nós todos as coisas boas dessa vida de matéria, para que nós possamos então caminhar seguros, porque hoje ninguém tem segurança, sendo orientados pelo racional superior, que é uma entidade habitante do mundo racional, o mundo de nossa origem, e receber de lá, dos nossos irmãos, o auxílio necessário para atravessar esses reveses perturbantes da vida, da matéria, para receber as curas feitas pela energia racional, para seguir tranquilo, equilibrado, sereno, até o fim dos nossos dias na matéria, seguro e certo, que está sendo amparado, protegido, orientado, guiado, auxiliado e socorrido por todos esses habitantes do astral superior e do mundo racional. E vem conhecer o maior bem que a humanidade jamais pensou, que é o mundo supremo a tudo e a todos, o mundo racional que veio em socorro de nós todos, para nos ensinar de onde viemos e como podemos voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Grata pela atenção. Faremos alguns minutos de intervalo para que os convidados formulem suas perguntas, utilizando o formulário que foi distribuído na entrada. As perguntas que não puderem ser respondidas aqui serão respondidas no blog Conferência Racional blogspot.com. Todos que formularem perguntas participarão de um sorteio de 4 livros Universo em Desencanto. A segunda pergunta ela é direcionada para a pedagoga. A palestrante disse, A palestrante disse que quem nasceu para ser grande crescerá naturalmente. Quem nasceu para ser pequeno não atingirá o crescimento. Pergunto, significa que serão inúteis os meus esforços para buscar o meu crescimento profissional em outros campos de minha vida? Sim, a natureza nos dá provas e comprovações de que quem nasceu para ser grande será grande. No sentido de que a árvore, para ela ser uma árvore grande, ela tem as suas raízes profundas. Ela já vem
naturalmente constituída para ser grande. Já um arbusto pequeno, se crescer mais do que deveria, logo cai, porque as suas raízes não dão a constituição necessária para que ele consiga enfrentar os ventos, as tempestades, a chuva, e logo ele vai cair. Então, o sentido de ser grande e de ser pequeno, todos têm o seu valor, todos têm o seu papel. Quando muitas vezes nós presenciamos pessoas que lutam muito para vencer na vida, para serem ricas, para conseguirem aquilo que desejam materialmente falando, e do nada, de uma hora para outra, a natureza lhes tira tudo, perde aquilo que conquistou duramente, às vezes perdendo a própria saúde, para trabalhar mais do que é possível, esforçar. O esforço faz com que a pessoa perca até a própria saúde em virtude de atingir os seus sonhos materiais, de ser aquilo que muitas vezes não nasceu para ser. Então, a ordem natural das coisas, ela deve ser seguida e observada. Não significa que nós não tenhamos que crescer profissionalmente. Procurar objetivos profissionais é natural e é bem-vindo a todos os seres humanos. Porém, nada que ultrapasse o limite. Procurar ser algo que você não pode ser em virtude do seu limite pessoal, do seu limite físico, trabalhar até a exaustão, tentar fazer mais do que é possível ser feito, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E quando leva, muitas vezes por um golpe de sorte ou por um esforço excessivo, muitas vezes acontece que a pessoa não consegue se manter naquela posição, porque não nasceu para aquilo, não nasceu para ser aquilo que não deve ser. Então, no sentido de que a natureza, ela dá a cada um de acordo com o seu merecimento e com aquilo que cada um pode ser e deve ser. O pequeno tem o seu valor, o grande também tem o seu valor. Assim como os governos, os governantes são colocados nas suas funções por uma ordem da natureza, aquele pequeno que também trabalha, que faz o seu papel, também está ali por ordem da natureza. Espero ter respondido também a pergunta da pessoa que fez. A terceira pergunta é do Paulo Roberto. Boa noite. Embora não seja estudante de cultura racional, tenho a natureza como guia e acredito plenamente na força de seus elementos e do mundo natural. Gostaria de perguntar o seguinte: como a cultura racional distingue o sonho que vem do pensamento, do sonho que buscamos enquanto a matéria dorme e acontece o despreendimento? O que a cultura racional fala da distinção de ocupação e preocupação? Qual a opinião da cultura acerca dos males causados pelo sentimento de vibrações negativas, como o ciúme, cobiça e inveja? Ele fala o seguinte: gostaria de perguntar o seguinte: como a cultura racional distingue o sonho que vem do pensamento, do sonho que buscamos enquanto a matéria dorme e acontece o despreendimento? O nosso cérebro é um relógio que possui 3 máquinas. Cada máquina que esse relógio possui é desenvolvida por um tipo de energia. A imaginação é desenvolvida por magnetismo. O pensamento é desenvolvido por eletricidade. Por exemplo, quando fechamos os olhos e vemos uma imagem de alguém, ou de uma pessoa, ou de um objeto qualquer, o que está fazendo a pessoa enxergar aquela imagem é uma energia chamada magnética.
Quando a pessoa vai ajuizar aquela imagem, ela então usa a máquina do pensamento, que é produzido por eletricidade. Então a pessoa pensa uma infinidade de coisas e depois esquece, porque a eletricidade é rápida. E o magnetismo, que é da imaginação, aquilo fica, né? Às vezes uma pessoa vai fazer quarto para um defunto e fica lá olhando o defunto. Do defunto começa a sair uma energia chamada magnetismo. Então a pessoa assimila aquela energia e aquilo vai gravando no cérebro, ali na parte da imaginação. A pessoa sai dali e aquele quadro não sai da cabeça, fica aquilo gravado. Ela vai dormir e não consegue, rola para cá, rola para lá, faz isso, faz aquilo, toma água, vai aqui, vai ali, não consegue, dorme, mas não consegue se desvencilhar daquela imagem que vai atraindo outras piores, igual uma limalha de ferro. Passa um imã numa limalha de ferro, ele vai atraindo aquelas partículas de ferro. O magnetismo, ele age desse jeito. Se você carrega demais o corpo, quando você sai à rua sem saber como se desvencilhar daquilo, aquilo vai carregando, porque vai atraindo outras partículas e acaba virando um monstro na cabeça. A pessoa vai dormir, ela tem pesadelos horríveis e não sabe por quê. Então a melhor coisa que existe é a gente se conhecer, saber como que funciona essa máquina aqui, porque o raciocínio é o ponto mais alto de evolução humana. Ele ficou guardado para agora, para o terceiro milênio, para dar uma solução, coisa que o pensamento nunca deu solução. Dava soluções paliativas até 1935, mas a natureza mudou de fase. O pensamento não está dando solução para mais nada. Então, quando a gente quer limpar a fita, limpar a cabeça, o relógio, então a gente usa a energia racional que a gente extrai da leitura do livro. É tão simples. Só você lendo que você vai constatar isso. A leitura do livro te traz um equilíbrio que você não pode avaliar com a imaginação, porque a imaginação, ela dá uma reflexão toda nula do que é a cultura racional. Então, sonhos, ilusões, fantasias, tudo isso vem de magnetismo. Você vai aprender tudo sobre essas energias. Nós temos que conhecer e saber sobre energias. Acho que está respondida. A quinta pergunta vem da Paula. Ela pergunta: por que a cultura racional faz a divulgação aos domingos nas ruas? Qual é o propósito dessa divulgação nas casas e bairros da cidade, deixando um pouco de lado nessa divulgação, deixando a mídia um pouco de lado nessa divulgação? E a segunda pergunta dela: explique para nós por que os estudantes de cultura racional usam branco. Muito bem. Nós, quando saímos às ruas em divulgação do domingo, existem vários motivos, mas o principal é a solidariedade humana. Nós tiramos aí 6 dias da semana para os nossos trabalhos, os nossos afazeres, e dedicamos um dia a divulgar de porta em porta. Essa divulgação ela é muito importante porque ela não é impessoal. Você bate na porta de uma pessoa, aquela pessoa se dispõe a ouvir e perguntar, ela vai ter um contato direto com o estudante de cultura racional. E da maneira, digamos assim, mais simples, que é conversando, explicando para cada uma pessoa que fizer questão de saber. Segundo, é que o racional superior determina a sua obra
que nós divulguemos de todas as formas, jeitos, maneiras e em todos os tipos de mídia, seja ela falada, escrita. E muitas vezes nós, em cidades menores, ou mesmo nas grandes cidades, não temos acesso a essas mídias que hoje em dia se apresentam até inacessíveis por questões de preço. E essa divulgação de porta em porta, ela, além de dar um treinamento pessoal para cada pessoa, posteriormente poder se apresentar na televisão, ou posteriormente também poder ser um conferencista, além desse treinamento, ela independe de qualquer meio de divulgação da mídia. É você querendo levar ao seu próximo o bem que você recebeu. Então essa distribuição pessoal é uma das maneiras mais singelas e mais úteis à sociedade, que não depende de ninguém e nem de nada, só de si para fazer. Espero ter respondido. E por que nós usamos o branco? O branco, no mundo inteiro, ele tem uma simbologia universal. Ele significa a paz. Então, quando você veste branco, você já está dizendo, pela sua veste, que você é de paz, que você traz a paz, e é uma cor que reúne todas as cores em si, do universo. É uma cor poderosa, forte, e que anuncia a presença divina, a presença de luz, de força e de poder. Muito grata. A sexta pergunta vem do Vicente. Ele pergunta: qual é o local que se reúne os membros da cultura racional? Como é feito este estudo? A cultura racional, ela não é uma seita, não é uma religião, não é uma doutrina, de forma que não há um núcleo para onde os estudantes tenham que se convergir. A cultura racional é um conhecimento natural e que a pessoa recebe o maior conforto dentro do seu lar, onde estiver, onde a pessoa se determinar a abrir o livro, estudar o conhecimento, ela está praticando a cultura racional. A prática da cultura racional consiste na leitura dos livros. E depois que a pessoa toma noção do que vem a ser a cultura racional, naturalmente ela vai se determinar algum tipo de trabalho de divulgação do conhecimento, porque sabendo o que a pessoa sabe através da cultura racional e sabendo da necessidade imperiosa que todos nós, que a humanidade hoje tem, a falta desse conhecimento, então naturalmente a pessoa se dispõe a divulgar o conhecimento espontaneamente e fazendo uso de recursos próprios. Então, só reiterando, a cultura racional não é religião, não é seita, não é doutrina. É um conhecimento natural para o desenvolvimento do raciocínio. A próxima pergunta é do Ailton Nunes. Eu gostaria de saber se realmente Osama Bin Laden morreu.
Olha, eu acredito que tenha morrido. É o que foi anunciado. E me parece também que o grupo extremista que ele comandava reconheceu a morte. Agora, o que é mais importante nesse fato é o tamanho da inconsciência de um povo que assassina uma pessoa, celebra esse assassinato para depois sofrer as consequências. Porque eu digo inconsciência por quê? Porque são métodos que não dão bons resultados, porque a violência gera violência, ódio e vingança. Então é o que a organização me parece que reconhece e prometeu vingança. Infelizmente, a humanidade ainda está tomada por essa sabedoria investida. A oitava pergunta começa assim: tem previsão da cultura racional chegar às escolas? Ou será naturalmente? A presidente Dilma já conhece a cultura racional? Olha, quando isso acontecer, quando a cultura racional chegar às escolas, esse conhecimento será muito mais rápido, né? As pessoas receberão esse conhecimento logo que iniciarem suas primeiras atividades, né, dentro de um ambiente escolar. Então, com certeza, aí sim nós já estaremos bem próximo do paraíso racional que nós temos certeza que acontecerá na Terra. Para que a cultura racional ela seja inserida no ambiente escolar, é necessário muito mais do que o nosso querer. É necessário que os nossos governantes eles comecem também a perceber essa mudança de fase da natureza e entendam que essa cultura é uma cultura natural e que ela vem para fazer essa redenção da humanidade. Quando isso acontecer, quando os nossos governantes tomarem conhecimento de que esse fato aconteceu e acontece, que a cultura racional é o caminho e é a solução, isso será um processo muito rápido, porque existem nas leis educacionais hoje no Brasil diversos meios de se colocar a cultura racional dentro das escolas. Existem várias formas de se colocar, então a lei em si não impede que a cultura racional esteja dentro do ambiente escolar, uma vez que os currículos das escolas, uma vez que a obrigatoriedade de se ensinar, de se passar cultura dentro do ambiente escolar já é prevista na legislação. Então o que acontece hoje é que é necessário muito mais vontade política, né, dos governantes para que isso seja de fato efetivado nas escolas. Se a presidente Dilma conhece a cultura racional, infelizmente não saberei responder isso a vocês, a você que perguntou. Eu não sei se alguém da mesa tem como responder. Eu nunca li nada em que dissesse que a presidente Dilma conhece, se já recebeu algum livro ou já teve contato com a cultura racional. Então, essa pergunta realmente eu não saberei falar. Porém, eu digo a você o seguinte: a cultura racional ela já está acontecendo dentro de escolas, porque alguns professores já começam, né? Nós temos aqui uma professora, eu não sei se ela está presente, que é a professora Kelma Gomes da Mota, é uma professora aqui de Contagem, ela está presente? Está. Sim, né? Então, a professora Kelma é uma pessoa que faz esse trabalho de cultura racional dentro das escolas, através de um projeto chamado Estrelinha do Bem, que é um projeto que é desenvolvido na educação básica, mais precisamente na educação infantil, das crianças pequenas, né? Me parece de 4 e 5 anos. E esse projeto é uma prova de que a cultura racional dentro das escolas tem um efeito muito positivo,
porque os resultados são muito positivos. As crianças mudam o seu comportamento, é visível a forma como elas se comportam, a diferença entre aquela turma da professora Kelma com a diferença das outras turmas, com as outras salas de aula. Então, está sim acontecendo um trabalho ainda muito lento, né, um trabalho natural, porém lento, dentro das escolas através de desenvolvimento de projetos específicos. A nona pergunta: por que tanta turbulência, tanta confusão, tanta violência? Quando será que vamos ter paz? Tudo isso é causado pela mudança de fase da natureza. Terminou a fase do pensamento. Iniciou-se a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque na natureza tudo vai mudando. Vai mudando, não existe estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Quando termina uma estação e começa outra, as coisas da estação que acabou começam a ser liquidadas. Isso reflete até no comércio. A gente vê grande liquidação de inverno, grande liquidação de verão. É um reflexo da mudança de estação. Então a natureza trabalha com ciclos. Então o grande ciclo do pensamento acabou. Então os pensadores começaram a se desequilibrar. A juventude então nem se fala, completamente desequilibrada. Estão fazendo de tudo os pensadores para ter uma solução para a juventude e não conseguem. Estão fazendo os pensadores de tudo para ter uma solução da droga, do tóxico, e não conseguem com o pensamento. A violência. Os pensadores estão demandando forças incríveis para ver se acabam com isso. Não conseguem. Por que não conseguem? Porque o pensamento não dá solução para mais nada. Agora, o raciocínio, sim. Porque o raciocínio está na ordem do dia. Quem está governando a natureza agora é a energia racional. Então quem está desenvolvendo o seu raciocínio está atualizado com a natureza. Quem está insistindo no pensamento está defasado. Está num governo que já não tem função mais. Porque o pensamento vai enfraquecendo, abre falência. Então tudo que existiu na fase do pensamento já está a caminho da falência. Aquilo que não faliu ainda já está a caminho da falência. Tudo que serviu para o segundo milênio não vai servir mais para o terceiro milênio. Faz-se nova todas as coisas. E a natureza, esse poder imenso, está incumbido de realizar tudo isso que eu estou lhes falando. Porque ela prova e comprova, com o poderio dela, que ela é capaz de transformar qualquer coisa, quando preciso e necessário, do dia para a noite. Então, para vocês conhecerem o que é essa potencialidade máxima que vocês têm no corpo, é só abrir esse livro para ter as provas e as comprovações que vocês necessitam ter. Porque ninguém aceita uma coisa mais hoje se não tiver base, se não tiver lógica, se não houver provas e uma infinidade de comprovações, porque ninguém está a fim de perder tempo com conversa fiada. Conversa fiada, já basta aqueles contos da carochinha do passado, que não adiantaram nada, não adianta até hoje. Então daí. A pergunta número 10 é direcionada a Jô. Por que não tem mais programa Luz da Razão na TV Bandeirante? A questão foi o aspecto financeiro.
Nós estivemos durante 9 anos na TV Bandeirantes no mesmo horário, e essa emissora de Belo Horizonte foi vendida para um outro grupo, e esse grupo apresentou uma conta que nós não teríamos condições de pagar mensalmente. Então nós procuramos uma alternativa para o programa não sair completamente aqui de Minas Gerais, e a gente encontrou na NET uma porta, e nós estamos na NET no mesmo horário que vocês devem conhecer. Mas foi somente essa questão. É um prazer fazer o programa completar os 10 anos aqui, como está completando lá em Goiânia. Nós estamos já há 10 anos. Mas os aumentos lá foram gradativos, a gente conseguiu assimilar, e daqui foi muito forte, assim, nós não temos condições de manter. Foi por isso. A 11ª pergunta: como fazer para entrar em contato com esses seres do mundo racional e deles receber orientação e proteção na vida da matéria? O conhecimento de cultura racional, o universo nos encantos, é o conhecimento que nos prepara para isso. É um conhecimento longo, não é em 1 ano, não é em 2 anos, não é em 3 anos que a pessoa vai se preparar para isso. Mas se a pessoa tiver paciência, capricho e persistência, é bem capaz que a pessoa se encontre com os habitantes do mundo racional, ainda nessa vida, como eu tenho conhecimento de inúmeros estudantes de cultura racional que já tiveram esses contatos. Agora a última, a 12ª pergunta. Como tenho sonhado com assuntos que me impressionam, gostaria de saber de tudo que eu sonho tem explicação. Se tudo que eu sonho tem explicação, pelo racionalismo, ou melhor, pela cultura racional. Durante o decorrer do dia ou o decorrer dos dias, vamos absorvendo e que vão, de certa forma, de alguma forma se apresentar. Muitas vezes elas se apresentam através de sonhos, de pesadelos. Algumas pessoas sonham coisas que até acontecem, né, e ficam impressionadas com esses sonhos, porque sonham coisas que são sinais ou avisos. Acontecem esses tipos de sonhos também, mas tudo isso para sugestionar, para ludibriar, e resultado da energia magnética que nos impressiona e que muitas vezes vem através de sonhos demonstrar a sua força e o seu poder, porque as energias que estão aqui na Terra, elas têm força e têm poder, e a energia magnética, assim como a energia elétrica, ela tem o seu poder, ela tem a sua força e ela tem a sua função, que é essa função de sugestionar, ludibriar e lapidar os seres humanos. Então os sonhos são assim, ora dão certo, ora não dão, ora vêm através de pesadelo, ora incomodam, ora alimentam fantasias, ilusões, tudo resultado da energia magnética que está em comando na Terra, cumprindo o seu papel e a sua missão. Agradecemos a todos que aceitaram o nosso convite. A todos os ausentes também que não puderam vir de uma maneira ou outra. Gratos a todos. Que tenhamos um bom futuro. Saudações racionais a todos presentes. Desculpa, tem um sorteio do livro.
É só jogar pra cima agora. O primeiro sorteio, gente, é de Paulo Roberto Novaes. Tem que ser aqui, ó, porque não está vendo. O sorteio é de Maria de Lourdes Oliveira. Agradecemos a presença de todos, os presentes e os ausentes, e também agradecemos a presença dos estudantes também. Gratos e tenhamos todos um bom futuro. Saudações racionais a todos. Não pode. Muito em breve eu vou ver uma luz, vou me tornar uma, pois eu vou brilhar. Muito em breve um poder maior vai mudar os rumos e tornar melhor. Eu vou viver na eterna gratidão ao grande ser, dono da imunização. E vou gritar que encontrei a solução. E vou provar com a minha ligação ao mundo racional, ao mundo racional, ao mundo racional e ao verdadeiro Deus, ao mundo racional, ao mundo racional, ao mundo racional e ao verdadeiro Deus. Muito em breve, quando ter em mãos o livro Deus, que é a solução. Muito em breve, um poder maior vai mudar os rumos e tornar melhor. E eu vou viver na eterna gratidão ao grande ser, dono da imunização. E vou gritar que encontrei a solução. E vou provar com a minha ligação ao mundo racional, ao mundo racional, ao mundo racional e ao verdadeiro Deus, ao mundo racional, ao mundo racional, ao mundo racional e ao verdadeiro Deus, ao mundo racional, ao mundo racional, ao mundo racional e ao verdadeiro Deus.
salve um comprimento dos extraterrenos, um comprimento racional. Salve-os, porque quem conhece cultura racional está salvo.